Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. We're gonna today continue our study in the book of Acts. Eu Today, quero então que você abra sua Bíblia no capítulo 7 I do want you to livro. open your Bibles in chapter Atos. 7 of the book of Acts. E agora que And você provavelmente já abriu, now that you probably opened it already, vamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos encha, nos ensine we're gonna ask the Holy Spirit to fill us up and teach us, e que essa palavra faça o efeito assim tremendo em nosso and may this coração word have a powerful effect in our hearts, e nos desafie, amém? challenging us. Amen. We're gonna pray together. Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, it is your word we are studying. é a sua palavra que nós vamos estudar. It's not the words of human beings. Não é palavras humanas, It's your living word, é a sua palavra viva and it has power e que tem poder to change lives. de mudar vidas. And we pray that you use us Eu te oro para que tu nos use for your glory. para a tua glória. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para vocês entenderem o capítulo 7, a gente precisa rapidamente Let's quickly review so that you can saber understand por que o personagem desse capítulo, que é o diácono Estevão, why Deacon Stephen está diante do Sinédrio no is in this julgamento. chapter before the Sanhedrin, the religious leaders, being tried. Então nós vamos lembrar as acusações que We're going to- foram trazidas ao Sinédrio. We're going to remember the accusations that were brought to the leadership, the religious E authorities. também lembrando que essas testemunhas foram compradas, elas Bem. estavam mentindo a respeito de Estevão. Also reminding that these witnesses that came again to speak against Stephen, they were lying. Eles They disseram had que been bought. ouviram Estevão falar They claimed that they heard Stephen talk, que Jesus destruiria o templo. saying that he would destroy the temple. E nós sabemos que quando Jesus profetizou a respeito da destruição do templo, And we know that when Jesus prophesied about the destruction of the temple, ele não disse que ele mesmo destruiria. he didn't say that he would himself destroy it. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, He said that there would not be stone left upon que stone, todo aquele grande edifício seria destruído. that big building would be destroyed. E realmente foi destruído nos anos 70 And on the year 70 AD, it Pelo- truly was pelo destroyed. general romano By- Titus. The Titus, the Roman general. E outra coisa que eles acusaram a Estevão é dizer que ele era contra a lei. They also accused Stephen of being against the law of God. E Estevão, como discípulo de Jesus, And Stephen being a disciple of e Christ, nós, como discípulos de Jesus, and we as disciples of Christ, nós não somos contra as leis. we're not against the laws. E Jesus disse que não veio abolir a lei. And Jesus didn't come to abolish the law. Ele disse que ele veio cumprir a lei. He said he came to fulfill the law. E a lei que Deus nos deu é santa, porque tudo que vem de Deus é santo. And the law of God is holy because everything that God gave us is holy. A lei é espiritual. The law is spiritual, E quando nós aceitamos Jesus, and when we receive Christ, nós temos o nosso espírito vivificado we have our spirit made alive, quickened, e passamos a ter prazer na lei do Senhor. and we then begin to have delight in the law of the Lord. E quando eu falo a lei do Senhor, eu estou falando com relação aos 10 mandamentos. When I mention the law of the Lord, I'm referring to the Ten Commandments. Que o resumo dessa lei é amar a Deus sobre todas as coisas, The summary of that law is loving God above all things, toda a tua força, de with todo o teu all your coração, strength, with all your com todo heart, entendimento, with all your understanding, e amar ao próximo como a si mesmo. and loving your neighbor as yourself. Quanto mais espirituais nós formos, The more spiritual we truly are, mais prazer teremos na lei. the more delight we will have in God's law. Então, eles disseram que
que Estevão também era contra Moisés, os costumes de Moisés. They said that Stephen was against the customs of Moses. E por causa dessas testemunhas pagas And para because of these bribed witnesses, Estevão vai parar aqui nesse capítulo 7 Stephen now on chapter 7 para is, ser julgado pelo Sinédrio. ends up being judged by the Sanhedrin, the religious authorities. E o sumo sacerdote que vai que vai abrir a sessão And the high priest that's going to open the session é o mesmo que julgou Jesus, is the same Caifás. one, Caiaphas, who judged Jesus. E ele começa perguntando And he starts asking para Estevão se Stephen. aquilo era assim mesmo, o que estavam falando dele era isso mesmo. And the high priest said, are these things so? E nós vimos que ao invés dele se defender, começar a se defender, ficar And we com see medo, that Stephen, instead of beginning to defend himself and being afraid, o rosto dele estava como um rosto de anjo. his face was like the face of an angel. E aí ele começa o lindo e longo sermão. And then he begins this beautiful and long sermon or message. E eu quero resumir And I want to summarize esse longo sermão this long sermon, lendo o verso 51 desse sermão. reading the Atos verse 7, 51. 51. It's Acts 7, verse 51. Homens de dura cerviz You stiff-necked people, e incircuncisos de coração. uncircumcised in heart and ears. E circuncisos de corações e de ouvidos. Uncircumcised in heart and ears. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, You always resist the Holy Spirit. assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. As your fathers did, so do you. O resumo que nós vamos agora estudar do capítulo 7, The summary of what we're going to study in chapter 7, você vai ver na história do povo judeu, you're going to see in the history of the Jewish do people, povo hebreu, the Hebrews, uma sucessão de rejeição a succession of rejections daqueles que Deus envia para salvá-los, towards those that God had sent to save them, para levá-los de volta ao caminho certo em Deus. those who were sent to lead them into the right way towards God, E até para livrá-los da escravidão. and even to deliver them from their servitude. Eu até falei semana passada para você I even mentioned last week to you consultar seu coração. to search your hearts. Será que você não tem rejeitado Could it be that you have been rejecting aqueles que Deus tem enviado para te fazer ir além? those whom God has sent to challenge you to go beyond, Para fazer você ser livre daquilo que não agrada ao Senhor. to set you free from the things that do not please God? Mas quem sabe você está rejeitando essas pessoas. But maybe you're rejecting the very people. Você arruma um meio de You're se finding, afastar dessas you're pessoas. finding a way to distance yourself from these very people that are trying. E eu quero te dar um conselho. And I want to give you a counsel. Traz para perto de você. Bring towards you, Ande com você. or bring near, or walk with Pessoas que te the desafiam. people that are challenging you. Pessoas que fazem você ser melhor. People that are making you or challenge you to be better, Que faz você crescer who make you grow e te desafia. and challenge you. Se você quer crescer na sua vida, If you want to grow in your spiritual walk, em todas as áreas, in every area, selecione bem quem você vai trazer para perto. really select who you're walking with, who you're drawing near to. Elimina da sua vida pessoas murmuradoras, Eliminate from your life people that are always grumbling, que estão sempre reclamando do who are governo, always do complaining país, about the country, about the
the people, the country, the government, que estão sempre reclamando das igrejas, dos who trabalhos. are always complaining about the churches, their jobs. Essas pessoas são murmuradoras. These people are grumblers. E o murmurador gosta de morar no deserto. And grumblers like to live in the Mas desert. você não quer uma vida de deserto. But you don't want a life of desert. Então não ande com So murmuradores. don't walk with Amém? grumblers. Amen. Então, no verso 2, So in verse 2, vai dizer assim: we will see. Estevão respondeu, ele vai começar a sua defesa, ao So- invés de se defender, ele vai So falar da Stephen história. will begin, instead of defending himself, he'll begin telling the history. Ele diz: Varões, irmãos, mãos e pais, ouvi. Brothers and fathers, hear me. O Deus de glória apareceu ao nosso pai Abraão quando este estava na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran. Então ele vai começar contando o surgimento do povo hebreu. So he begins by telling the origin of the Hebrew people. Deus chama um homem chamado Abraão God calls a man named Abraham de um lugar chamado Mesopotâmia. from a place in Mesopotamia. Meso significa entre Meso means between. e Potâmia significa rios. Potamia means rivers. Na verdade, esse lugar é hoje no the- Iraque. So this is in modern É o day Iraque de hoje. Iraq. Então ele saiu dali e foi para um lugar chamado Harã, So he leaves that land and goes into a place named Haran, que é na Turquia. which is in Turkey. E os ouvintes amavam falar de Abraão. And the hearers loved hearing about Abraham. Eles tinham uma vaidade de saber que eram filhos de Abraão. They were so that caused them to be proud and there was such a vanity in them regarding and pride regarding their heritage. Eles se sentiam especiais. They E deveriam felt- ser mesmo. They felt special, and they should feel, Abraão foi um homem de fé. because Abraham was a man of faith. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraham was called the friend of God. Abraão largou tudo e foi para uma Abraham. terra que ele nem sabia onde era. Abraham left everything and went to a land he did not know. Ele era um homem de fé. He was a man of faith. E Deus prometeu para ele uma terra. And God offered him a land, Mas or Abraão promised nem him a land. mesmo possuiu de verdade essa terra. But Abraham not even fully possessed the land, Quem possuiu a terra foi a sua descendência. but instead those that possessed the land were his descendants. Mas nem por isso ele deixou de acreditar. But it wasn't because of that. That didn't stop him from believing. E ele já começa falando para sua audiência And he begins telling his audience, como que dissesse: onde está a fé de Abraão na vida de vocês? in other words, saying, where is God? Where is the faith of Abraham in your lives? E ele continua o seu discurso And he continues his discourse, falando que Deus disse a Abraão saying that God spoke to Abraham que o seu povo, that his own people, antes de conquistar a terra, before they conquered the land, eles seriam escravos por 400 anos they would be slaves for 400 years, e morariam no Egito por 430. they would live in Egypt for 430 years. Porque 30 anos eles viveram lá sem serem escravos. Because for 30 years they lived there without being slaves. E ele fala da circuncisão, He mentions circumcision, porque no verso 51, because in verse 51, ele vai dizer que, como eu li, que He's gonna eles tell eram de them, dura as we read, cerviz. that they were stiff-necked people. Eles se preocuparam tanto com a circuncisão da carne, They were so concerned with the circumcision of the flesh. e a circuncisão, que ele significa And circumcision means cortar o prepúcio to do cut homem, the foreskin of a man, que é aquela Which is- cobertura da glande, which is a skin that covers his o órgão genital sexual organ. masculino. O órgão masculino. yeah. Então, ele vai citar a circuncisão. So he mentioned circumcision. Será que quando escurece pra gente, pra eles? Ele vai citar a circuncisão He was mentioning circumcision, para depois falar lá no 51
to later on in verse 51 que eles não tinham a circuncisão do coração. to say that they did not have circumcised hearts. No verso 9, In verse 9, ele vai dizer o seguinte: he tells, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. and the patriarchs jealous of Joseph sold them into Egypt, but God was with him. Antes, no verso 8, ele fala sobre a circuncisão de Isaac, In que foi verse filho de 8, Abraão. he mentions the circumcision of Isaac, Ele the fala, son of Abraham. ele fala de Jacó He mentions Jacob e dos 12 and the patriarcas. 12 patriarchs. E aí ele vai falar de um outro personagem muito importante And para then he's os going to mention judeus, a very important person for the Jewish people, que é José. who was Joseph. E José passou todas as aflições que você possa imaginar. And Joseph endured all kinds of afflictions that you could imagine. Se você está passando hoje um momento de aflição, If you're going today through a difficult time, se você está se sentindo rejeitado, if you are feeling rejected, José foi rejeitado. Joseph was Se rejected. você está se sentindo enganado, If you feel deceived, José foi enganado. Joseph was deceived. Mas Deus estava formando um caráter But God was forging a character para algo tão grande na vida de José. in Joseph's life that was going to be huge. O mundo estaria para ter uma grande fome. The world was about to enter into a period of great famine, E Deus usou o caráter que esse homem foi forjando ao longo das suas lutas and God used the character that God forged in Joseph's life through his struggles para fazer dele um grande líder. to make of him a great leader. Então, no verso 11, vai falar dessa fome que veio para o mundo todo. In verse 11, it'll talk about the hunger, the famine that came to the whole world. E José já tinha sido vendido como escravo, já estava sendo governador do Egito. Joseph had already been sold as a slave, and now he was the governor of Egypt. E então Jacó manda seus filhos comprar comida, porque ouviu falar que no Egito tinha comida. Fica comigo que essa parte é muito tremenda, você vai ver. Jacob, that's a lot to translate. Jacob tells his sons to go to Egypt to buy food, and please stay with me because this is going to be powerful. E quando eles chegaram lá, So when they arrived there, os irmãos dele, os filhos de Jacó, the sons of Jacob arrive in Egypt, que Estevão aqui está chamando de nossos pais, whom Stephen here is calling our fathers. não reconheceram José. They did not recognize Joseph. Mas aí na segunda vez que Jacó envia os seus filhos, But on the second time that Jacob sent his sons, eles reconheceram que era they José. recognized that it was Joseph. O que isso lembra para nós? What does that remind us of? Que o povo hebreu, That the Jewish people, the Hebrews, eles não reconheceram que Jesus é o Messias. they did not recognize that Jesus is the Messiah. Mas na segunda vinda de Jesus, But in the second coming of Jesus, e em breve ele voltará, and soon he will come back, eles they will reconhecerão they will recognize que him, Jesus é o Messias, that Jesus is the o Messiah, libertador. the one who would set them free. Então, essa parte está no capítulo 7, no verso de 13 a 15. Chapter 7, verses Você vai ler 13 to 15. com calma um You dia can aí. read it carefully at your own time. E aí no 17, And on verse 17, eu vou ler para você, diz assim: it says, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. But as the time of the promise drew near, which God had granted to Abraham, Que promessa? what promise? De que eles seriam escravos That they would be slaves na terra do Egito. in the land of Egypt.
E diz assim, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. The people increased and multiplied in Egypt. Então, o povo já tinha sido estabelecido. So the people had already been established. Só um minutinho, queridos. Hold on. Tem que eu não coloquei para ser never. Aí tá morrendo a minha. Okay. Perdão, falha nossa, Sorry. voltamos. Poor connection, tá? Voltamos, então. So we're back. Ok. Então o povo já estava na terra do Egito. So the people were already in the land of Egypt. Cresceu muito o povo. And the people grew greatly in E numbers. diz aqui que And it o says povo here cresceu e se multiplicou no Egito. that they increased and multiplied in Egypt. Até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Until there arose over Egypt another king who did not know Joseph. Aí a pergunta que me veio. And the question that came to me. Como que esse rei, né, esse faraó, How did this king, this Pharaoh, não reconheceu, did not recognize, não levou em consideração did not consider que o que José fez what Joseph had pelo done faraó anterior for the previous Pharaoh e pelo povo do and for the Egito people of também, Egypt livrando eles daquela by delivering fome. them from the starvation? Aí eu fui pesquisar. And I went and did some research. E lembre-se que o povo judeu ficou 400 anos Now remember that no the Egito. people, the Hebrews, they were 400 years in Na Egypt. verdade, 430. In reality, 430 years. E teve um período da história dos egípcios And there was a time in the history of the Egyptians que o Egito foi conquistado por um povo chamado Ixos, that the Egyptians were conquered by the Hyksos. e que é um povo semita. And this was a Semite people. E quando eles conquistaram o Egito, eles moraram lá por And when they volta conquered Egypt, they lived there de mais de 100 anos. for over 100 years. E aí, quando houve a independência, And when there was the independence, quando um homem chamado Amosis, when a man called Amosis, ele expulsou os Moses. Hyksos he de lá expelled the Hyksos e ele estabeleceu a 18ª and he dinastia. established the 18th dynasty E ele se autoproclamou o faraó. and proclaiming himself Pharaoh. Então ele não conhecia a descendência So he did not know the descendants do faraó anterior from the previous e Pharaoh, nem de José. and he did not know Joseph either. E aí começa outro personagem. And now we begin with another person. Mas como que Estevão encerra a fala dele sobre José? How did Stephen concludes his speech on Joseph? Fazendo questão de dizer que os ossos dele By making making it clear that Joseph's bones estavam numa cidade de Samaria, were in a city in Samaria, onde na verdade os judeus consideravam um lugar where in reality the Jews considered to be a place de gente de segunda classe, of people that were a second class de gente people, imunda por ser mestiça, people that were mixed heritage, mas era lá que os ossos and that's where his bones, do herói dele, José, estavam. their hero's bones were. E aí Estevão vai continuar And Stephen continues a história para mostrar, para fazer aquela audiência ver to explain the story, the history, to make his audience to see que aquilo que eles idolatram, that which they idolize, que aquilo que eles realmente consideram that which importante, they truly consider important, não é o que Deus considera, is not what e God não é o que Deus considers, quer que eles considerem. and it's not what God wants them to consider. E aí ele começa a falar da história de Moisés. And then he begins to talk about Moses. Que Moisés, quando nasceu,
that Moses, when he was born, Foi uma época que Faraó queria destruir com todas as crianças masculinas. it's when Pharaoh wanted to kill all the baby boys Abaixo de 2 anos. under 2 years old. Mas as parteiras, But the midwives, elas não permitiram que Moisés fosse morto. Salvou a vida dele. they protected these children. They protected Moses. E nós vamos ler aqui, no verso 20. And in verse 20 we read, Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. at this time Moses was born, and he was beautiful in God's sight. Moisés era fera, né, gente? Moses was amazing, Ele right? escreveu sobre ele mesmo, dizendo que ele era formoso. Moses wrote about himself, saying that he was good Ele looking. não teve problema nenhum Handsome. de dizer, olha, eu era um baby bem cute. He had no problem to say that he was a cute baby. Então, por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. And he was brought up for 3 months in his father's house. Quando foi exposto, And when he was a exposed, filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio Pharaoh's filho. daughter adopted him and brought him up as her own son. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. e era poderoso em palavras e obras. And he was mighty in his words and deeds. Pastor, Pastor, como é que é isso? how does that work? Eu já li I read que Moisés, quando Deus chamou ele, that Moses, when God called him, falou que ele era gago, falou que ele tinha dificuldade de falar. he said that he had hard time speaking, that he was stuttering. Como é que agora How Estevão come- está dizendo que ele era How o come quê? Stephen- Ele era poderoso em palavras? And how come Stephen is saying that he was mighty in his words and deeds? Lembrando que ele está falando do tempo que Moisés estava no Egito. Keep in mind that he's talking about the time Ó, that Moses was in Era Egypt. educado em toda a ciência dos He was egípcios educated. e era poderoso em palavras e obras. He was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and Então deeds. estaria Moisés dando uma desculpa para não ter que realizar o que Deus queria que ele realizasse? So was Moses given an excuse to God when he was called in order to not be used? Mas lembrando que quando Deus chamou Moisés, But reminding you that when God called Moses, ele já estava morando no deserto por quantos anos? he had been now living in the desert 40 for 40 years. 40 anos sem falar a língua dos 40 egípcios. years without speaking the 40 anos no Egyptian tongue. deserto, provavelmente ele falava muito pouco. 40 years in the desert, probably barely talking to anybody most of the time. Então o deserto tem isso de bom, querido. So the desert has this good feature. O deserto nos prepara para viver o que Deus tem para nossa vida. The desert prepares us for what God has for our life. E o que Deus tem para nossa vida And what God has for our life é para a glória dele. is for His glory. E tudo que é para a glória dele And everything that it is for His glory tem que ser feito na dependência total dele. has to be done in full and total dependence of Porque Him. só assim a glória será realmente dele. Because only then the glory will be all His. Então Moisés no deserto, So Moses in the desert, toda a autossuficiência caiu. while in the desert, all his self-sufficiency was brought down. Estevão vai contar a história de Moisés, Stephen tells Moses' story, falando que Moisés, quando viu o povo dele, quando ele soube que ele era hebreu, saying that when he found out that he was a Hebrew, quando ele viu o povo em sofrimento, when he saw his people in suffering, quando ele entendeu que ele era o libertador daquele povo, and when he understood that he was the deliverer of his people, ele pensou que era na força do braço dele. he thought he was going to do it in the strength of his own arm. Ele pensou que era por causa dos conhecimentos que ele tinha adquiridos no Egito. He thought that it was because of his instruction and wisdom he
acquired in Egypt. Ele pensou que era por causa dele ser fluente na língua do país. He thought because he was fluent in the language of his country. Porque ele sabia conversar sobre todos os assuntos. He knew how to talk about every subject. Lembre-se que os egípcios estavam à frente do seu tempo. Remember that the Egyptians were a civilization way ahead of their time. Então ele tinha todo conhecimento à disposição So dele. he had a lot of knowledge available to him at the time. Mas Estevão vai dizer But Stephen will say que quando ele viu dois homens brigando, that when he saw two men fighting, ele foi apartar. he went to Era egípcio, to stop the fight. egípcio batendo num hebreu. Okay, so it was when an Egyptian was attacking a Hebrew. E ele então mata esse egípcio. So he kills that man, that Egyptian. Numa outra ocasião, Then another occasion, ele vai ver dois he hebreus then brigando. will see two Hebrews E fighting. ele vai tentar apartar a briga. And he's going to try to stop that fight. E um desses hebreus vai dizer assim: And one of the Hebrews quem said, fez você juiz em cima de nós? "Who has made you a ruler and judge over us? Quem disse que você pode mandar na gente? Who told you can boss us around? Você vai nos matar como você matou os egípcios? You're going to kill us like you killed the Egyptian too?" Por que Estevão traz esse episódio da vida de Moisés? Why is Stephen mentioning this episode from Essa parte feia da vida dele. An ugly scene from Moses' life Para sinédrio que idolatrava Moisés. to a E falava, você não Sanhedrin pode mudar os that costumes. idolized Moses and were very focused on keeping their customs. Número 1. Number one, Ele queria mostrar para esse sinédrio, he wanted esses líderes, to show these leaders in the Sanhedrin que assim como aquele hebreu falou, quem te colocou como nosso líder? just as the Hebrew man said, who appointed you as judge or ruler over us? Quem tinha colocado como líder é Deus. Sim ou não? Who was the person that set him above them? It was God himself. Quem ia ser o libertador Who was going dos to be hebreus, the da mão deliverer dos egípcios? of the Hebrews from the hands of the Não era Egyptians? Moisés? Wasn't it Moses? Então os antepassados estavam rejeitando So the forefathers had rejected aquele a quem Deus tinha levantado the one whom God had raised up para libertá-los. to set them free. Isso vinha acontecendo em toda a história. So we can see this throughout their history. E a outra razão The other reason era para mostrar que aquele Moisés que eles tanto idolatravam to show that the Moses whom they idolized so much já havia sido um assassino. had already been a murderer. Mas ele continuou falando. But he Deus continuou continues. usando Estevão de uma forma God continues linda. to use A maneira como ele escolheu Stephen os in a mighty fatos. way, the way in which he chooses the facts. Somente o Espírito Santo poderia Only fazer the isso. Holy Spirit of God could do that. E mostrando para eles como eles eram propensos And showing how these people were prone a rejeitar aqueles reject que Deus mandava. those whom God had sent to them. Então, Moisés So, tinha já sido so Moses had already been, purificado de toda a sabedoria humana he had que already ele been adquiriu purified from all that worldly wisdom and todo human wisdom, orgulho, his pride, toda a confiança nas his habilidades naturais dele. self-sufficiency. E agora ele estaria pronto para libertar And now he o be povo. finally ready to set his people free. E nós vamos ler agora no verso de Deuteronômio 18, 15. Abram aí Deuteronômio In 18, Deuteronomy, the book of Deuteronomy 18:15, Deuteronômio 18, 15. Deuteronomy 18:15,
Estevão vai citar esse verso, no verso 37, ele vai citar Deuteronômio 18:15. In verse 17 of Acts 7, he's going to... 37. I'm sorry. In verse 37 of Acts 7, Stephen is mentioning this verse from Deuteronomy. Então, e ele diz assim: And this is what he O says. Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is him you shall listen. Quem era esse profeta Who was the prophet que eles deveriam ouvir? that they should listen to? Que ia ser poderoso como Moisés? Who would be powerful like Moses? Jesus. Jesus. Jesus, esse episódio nos lembra o Monte da Transfiguração. This episode reminds us of the Mount Quando of Transfiguration quando when Elias, o Elijah, grande profeta Elias, the great prophet Elijah, representando os profetas, a representing profecia, the prophets, the prophecy, e Moisés representando a and lei, Moses representing the law, ouviu de Deus falando de Jesus. heard from God talking to Jesus. Este é meu filho About amado, Jesus. a ele ouvi. This is my beloved son. Listen to him. Você que está me ouvindo aí, If you're listening to me right now, você às vezes quer tanto uma palavra de um, de outro. you're always perhaps looking for a word, a confirmation from somebody. Pessoas precisando de palavras procuram psicólogos, procuram cartomantes. People looking for a prophetic word. They look for psychologists. They look for card readers. Mas nessa noite o Espírito Santo está te dizendo: But tonight the Holy Spirit is saying escuta to you, o Senhor Jesus. listen A to the Ele Lord ouvir. Jesus. É Listen Ele to que Him. tem palavras de vida para você. He's the one that has words of É Ele life que tem esperança for para o you. seu amanhã. He's the one that has hope for your É Ele tomorrow. que tem vida eterna para você. He's the one that has eternal life for you. É Ele que pode colocar a sua vida em ordem. He's the one who can put your house in order, your life in order. E aí nós vamos continuando, queridos. Ele vai falando de Moisés, So he keeps talking and mentions de Moses, como Moisés, like how Moses ouviu Deus falando sobre o chamado dele na sarça ardente, God spoke to Moses through the burning bush, falando dele como libertador. calling him the deliverer. E vai falar no verso 36 And in verse 36, sobre os prodígios e sinais na terra do Egito. it mentions all the signs and wonders that were Quem pode performed. citar aí? Escreve in para Egypt. mim um sinal e um prodígio Are realizado you ainda able no Egito. to remember one of the 10 Seria as plagues, 10 pragas. one of the 10 signs? Are you able to write it down? Any of them? Alguma, pelo menos At uma. least one of them. Write them Se não down. pode ser a morte dos primogênitos, que essa é muito falada. It can't be the death of the firstborns. That's the Try, most well known. Tente outra. Try another one. Depois o mar vermelho se abriu. After the 10 plagues, the Red Sea was parted. E também no Egito, no deserto, Also in the desert, tiveram vários sinais e prodígios. Alguém They pode me also- citar um aí? they also experienced many signs and wonders. Can you cite one of them? Pode escrever um aí? Ninguém You está can write- escrevendo. nobody's Escreve writing um them. aí. Olha, o Write them maná, down. There was the manna. a roupa que não There ficava was velha. the clothes that did not wear off, Por aí vai, né, querido? and many others. Então, agora vamos para o verso 37, que eu já li, que suscitará um profeta. So in verse 37, he talks about the God would raise up a prophet like him. E aí, no verso 39 And then in verse 39 ao 41, nós vamos through ler. 41, we're going to read, Diz assim, and it 39. says, A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e nos seus corações voltaram para o Egito. Our fathers refused to obey him, but thrust him aside, and in their hearts they turned to Egypt. Como é que eles voltaram de coração para o Egito?
How did they go back in their heart to Egypt? Como que a gente volta para o Egito? How do we go No back to mundo, no Egypt? coração. How do we go back to the world in our hearts? Quando a gente começa a dizer, When we begin to say, quando eu estava lá, eu estava assim, eu when tinha I isso, eu when tinha I was aquilo. there, I had this, I had that. E várias vezes, And quando many o povo times, estava em dificuldade, When the people were struggling, ao invés de eles se voltarem para Deus, se instead quebrantarem, of coming to God se and converterem dos brokenhearted, seus maus caminhos, instead of repenting and converting from their bad ways, eles preferiam murmurar e they would rather complain voltarem para o Egito de coração. and go back into Egypt in their hearts. E isso acontecia todas as vezes que eles estavam com And dificuldade. this happened every time they were in difficult times. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que I não hope está com you're not problema one of those people who, when you're in trouble, de abrir a boca e dizer, no meu tempo do mundo you eu não open tinha up esse your tipo de mouth and you say, problema. oh, when I was in the world, I didn't have this type of Mas quando problem. você estava no mundo, você também não tinha o seu nome escrito no livro da vida. But I tell you, when you were in the world, you did not have your name written in the book of life. Você não tinha o Espírito Santo para consolar você. You didn't have the Holy Spirit there to comfort you. Então no 40, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quando a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. So 40. in verse 40, saying to Aaron, this is what the forefathers said, saying to Aaron, make for us gods who will go before us. As for this Moses who led us out from the land of Egypt, we do not know what has become of him. Vocês lembram que uma das acusações Remember that one of the accusations contra Estevão against Stephen era que ele era contra a lei. was that he was against the law. Aí ele traz esse fato aqui. So he brings this fact Que enquanto a lei estava sendo dada a Moisés, that while the law was being given to os 10 Moses, mandamentos, the 10 commandments, esses homens these men da história do deserto, in the history in the desert, falaram assim, Moisés está demorando They were demais, this Moses taking too long. vamos fazer ídolos como a gente tinha lá no Egito, como a Let's gente make via. for ourselves idols like we saw in Egypt. Vamos fazer ídolos. Let's make idols for ourselves. E aí eles fizeram o bezerro de ouro. So they made this golden calf. Olha o que diz no 41 ao 43. Verse 41 through 43. Naqueles dias fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mão deles mesmo. And they made a calf in those days and offered a sacrifice to the idol and were rejoicing in the works of their hands. 42. 42. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? Acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. But God turned away and gave them over to worship the host of heaven, as it is written in the book of prophets. Did you bring me slain beasts and sacrifices during the 40 years in the wilderness, O house of Israel? You took up the tent of Moloch and the star of your god Rephan, the images that you made to worship, and I will send you into exile beyond Babylon. O que Estevão está dizendo aqui é bem triste, queridos. What Stephen is saying here is very sad. Porque enquanto beloved. eles se vangloriavam da lei de Moisés, Because as they were boasting in vain glory about the laws of Moses, na verdade, a história não é tão bonita assim. the truth is the history was not as beautiful. A história não é de um povo que ansiava em conhecer a lei do The Senhor. history was not of a people that
that longed to know the law of Na God. verdade, enquanto a lei estava sendo entregue a Moisés The para truth ser is, entregue ao povo, as while the law was being given to Moses to then give to the people, o povo estava fazendo ídolos the people para were adorar, making estava fazendo maloque, statues to worship. They made Moloch, que também pode ser encontrado na Bíblia com Malcom, com which is also Milcom, found com in the Molech. Bible as Moloch or Milcom. Esse ídolo, essa entidade, This idol, this entity, o povo de Canaã jogava os bebês. the people of Canaan cast their children. Porque a parte daquela imagem era oca, então jogava as crianças com aquilo fervendo, queridos, e matavam seus próprios filhos. They put their children into this burning idol and sacrificed their own children to Moloch. E tem outras imagens de Moloch com as mãos abertas assim, chamas. There's also images. There's also in some instances the image had a hole in it, so they would throw their child inside the burning hole in the idol's body, and in other circumstances they had the idol with his burning hands lifted up. E a criança era jogada ali nas mãos. And the child was placed on the burning hands of the image. Como como sacrifício àquele As Deus. A sacrifice to that God. E nós sabemos que se o povo de Israel continuasse fazendo esse tipo de objeto para adorar, and we know that if the people of Israel would continue making this type of idol to worship, ia acabar cometendo esse grande pecado. They would end up doing this very evil sin. Que é entregar o seu próprio filho à morte. To surrender their own child. Por isso, o meu coração arde de compaixão por essas mães que têm coragem de matar seu bebezinho no ventre. My heart is full of compassion because of all the women that have that have this courage to kill their own children in their wombs. Mesmo que inconscientemente. Even if it's not consciously. Isso é um ato de adoração a essa entidade Moloch. That is an act of worship to Moloch. E se você está me ouvindo and if you're listening to me, e já cometeu esse you have committed pecado, this sin, essa desgraça na sua vida, you have committed this grace in your life. Saiba, Jesus morreu pelos nossos pecados. You must know Jesus died for our sins. Ele pode nos perdoar de qualquer He can pecado. Forgive us from any sin. Por mais sujo que a gente possa estar. Dirty we might be. Talvez você na hora não pensou que era algo tão grave. Maybe at the time you didn't think it was that big of a deal. Mas se nessa hora Deus está te trazendo if right now He's speaking to uma tristeza, and bringing you the sadness. Essa tristeza é para gerar arrependimento. That sadness is to create a repentance. E a única coisa, o único pecado que não nos é perdoado. The only sin that is not forgiven. É um pecado não confessado. Is the sin that is not confessed. Mas quando nós confessamos o nosso pecado e deixamos, and leave our sin, Deus nos perdoa de todo o pecado. God forgives us from all our sins. E nos purifica de toda injustiça. And purifies us from all unrighteousness. Então o coração daquele povo rapidamente se voltou. The heart of that people para quickly turned to other gods. Nós vamos então continuar no 42. And we will continue. Como eu já li. In verse 42, as I read. Fala dos sacrifícios a esses deuses. They sacrifice to other gods. A adoração a Moloch no 43. The worship to Moloch on e a verse 43. A estrela do deus Renfã. And the star of Rephan. Que provavelmente é uma adoração ao planeta Saturno. Which is very likely worship to the planet Saturn. E aí eu conversando com o pastor Fernando, ele falou, amor, and I was talking to Pastor Fernando and
nós temos que levar em consideração And he had- que o he céu said- não era tão iluminado com as luzes. He mentioned that about light pollution. In those days, the sky was not as bright from cities. Naquele tempo, o céu não era tão iluminado como hoje por causa das cidades iluminadas. Today, because we live in cities, the sky is lit. There is light pollution. We don't see the stars. Não tinha essa poluição de luzes. Então, We o don't see the céu, a stars gente as com they certeza did. via mais estrelas. So you could certainly see more stars, E eles faziam esse tipo de adoração. and they would worship in Amém? this way. No 47 ao 50, In verse 47 through 50, lembra que outra acusação que foi remember another jogada nas accusation costas that was thrown upon de Estevão era the contra o is that he was against templo, que The ele seria temple. destruído. that the temple would be destroyed. E aí ele vai citar, falando dessa acusação, So, speaking of that accusation, Ele vai he's going to cite tá como surgiu how o templo, the temple was built up. que na verdade começou com o tabernáculo. That started as a tabernacle, E a aí tent. nós vamos ler no 47 sobre And o in quarto verse tabernáculo, 47, we read, porque no 44 ele diz que o tabernáculo tinha que ser o modelo que Deus deu a Moisés. in verse 44, he says that the tabernacle had to be made according to the pattern that Moses had seen. E no 47 ele vai nos dizer que foi Salomão quem edificou And in 47, he would say that it was Solomon uma who casa a Deus que built é o a templo. house for God, who is the temple, which is the temple. Só que no 48, queridos, But in 48, ele vai dizer, beloved, olha, vocês, em outras palavras, vocês idolatram tanto esse he's templo. saying, in other words, you idolize this temple so much. Mas olha aqui, gente. look, Entretanto, Deus não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, Yet como diz o profeta. The Most High does not dwell in houses made by hands, Então ele está as dizendo, the olha, essa prophet idolatria says. toda de vocês, essa So preocupação he's saying toda all com o this templo. preoccupation with the temple, this idolatry. Mas na verdade, o templo do But teu, the truth is, the que é o temple, teu corpo, your body, essa que deve ser sua maior preocupação. that is got to be your biggest concern. E eu te pergunto, você que está me ouvindo agora, And I'm asking you who are listening to me right now, o seu templo está purificado? is your temple purified? O seu templo é um lugar onde o Espírito Santo habita Is your temple à a vontade? place where Holy Spirit dwells in freely? O seu templo está limpo? Is your temple clean? O seu templo está em ordem? Is your temple in order? E ele está dizendo isso. And he's saying that. E aí, no 49, ele diz, o céu é o meu trono e a terra Verse 49. estrado dos meus pés. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso. What kind of O house qual é o- will you build for me, says the Lord? Or what is the place of my rest? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Did not my hand make all these things? E aí, quando ele fala And then when he o says, verso 51, como eu te In falei, verse 51, acusando eles de dura serviço. he accuses them of being stiff-necked people. Ele fala do templo, He talks about the temple. dizendo que, olha, o que você tem que Saying, se preocupar é com o templo. What you should be Somos nós. concerned with is with with the temple who are us. Ele fala dos ossos de José, He talks about the bones of Joseph que eles valorizavam tanto, that they valued so much, mas que estava num lugar onde eles consideravam as pessoas imundas. yet now the bones rested in a place that of people that they consider unclean. Eles estavam tão preocupados com a lei de Moisés, They were so concerned with the law of Moses, só que na verdade, quando a lei estava sendo dada, but when the law was being given, ele estava ocupado adorando a ídolos. they were too busy worshiping Ah, idols. gente, quando essa galera, esses So when líderes these ouviram isso, leaders heard this,
Eles começaram a ficar com tudo They began ódio. to gnash their teeth. They began to not gnash their teeth. What's the word? They began to get so angry. Eles ouviram assim, ó, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Então, assim, é vocês que não guardam a lei, não somos nós. Não sou eu. That's a mouthful, babe, for me to 53. translate. Say it again, slowly. Ele diz assim, He says in vós que 53, recebeste a lei por ministério de anjos e não You a guardaste. who received the law as delivered by angels and did not keep it. Eles falaram isso para os homens da lei. He says this to the men of the law. E eles não guardavam a lei. That they did not keep the law. Isso era demais para esses líderes for these ouvirem. leaders to hear. Então, quando eles ouviram isso, eles So enfureceram when they os seus corações. heard these things, they were enraged. E rilhavam os dentes. And they ground their teeth at him. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. But he, full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à And destra he de Deus. said, Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Quando nós estivemos em Nazaré, When we were in Nazareth, nós tivemos uma aula sobre apedrejamento. we had a class about the stoning. E nos foi dito And que it was told us quando eles apedrejavam uma pessoa, that when they stoned a person, a gente vê nas fotos de Estevão, se você we procurar na see, internet, if you look online for the illustrations of Stephen, é como se ele estivesse, né, perto e as pessoas it's as jogassem if pedras. he was just standing there and people were throwing stones at him. Mas quando a pessoa tinha uma sentença de morte But por when apedrejamento, a person had a death sentence by stoning, eles tiravam a roupa para que a roupa não amortecesse as pedras. they would take the clothes off of the person so that the clothing would not keep the impact, prevent the impact from the stones. E essa pessoa era jogada num precipício. And that person was dropped from a ravine, was dropped from a high rock. E aí eles já tentavam jogar pedras grandes para quebrar as pernas para a pessoa não tentar fugir. And they already threw stones at that person, large rocks, large stones, to break the legs so the person was kept from running away. E nós vamos ver no final do texto, And we see no capítulo 7, at the end of the text in chapter 7 que essas roupas de Estevão foram dadas por Saulo, that the clothing from Stephen were given to a man called Saul, que aprovava tudo aquilo. who approved of all of that. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado, And as Stephen was being stoned, ele viu Jesus de pé. he saw Jesus standing. Ele cita uma palavra, um texto que Jesus também falou, He was citing a text that Jesus himself mas spoke ele of, estava vendo isso. but he saw it himself. He saw Jesus himself. Então Jesus se levantou So para recebê-lo. Jesus rose to welcome him. E eu estava aqui pensando, And I was thinking, que idade deveria ter Paulo? how old would Saul or Paul have been at this time Quando Jesus foi crucificado. when Jesus was crucified? Alguns estudos que eu fiz, eu vou fazer mais, I studied about it, and mais profundamente. I'll mention some of it later, in more depth. Alguns acreditam que ele tinha Some 23 believe anos he was about quando Jesus... 23 years old when Jesus was crucified. E no episódio de Estevão já tinha passado mais anos, que ele pelo menos uns 5 anos. And at this episode with Stephen, at least 5 years had transpired already. O texto está sendo contado como se fosse, né, dias, mas passaram-se anos em cada episódio. There had been several years, although in the text it's just a chapter. A gente pode falar numa outra ocasião sobre We isso. can talk more Agora o mais importante later. é nós sabermos But the most important now for us to know que Paulo Is viu a that- morte do primeiro mártir. that
Paul saw the death of the first martyr, Christian martyr. Ele viu a morte de He Estevão. saw the death of Stephen. Ele concordou com aquela morte. Ele aprovou aquela morte. He approved of that death. Mas eu tenho certeza But I am certain que nunca mais ele foi o mesmo. that never again he was the same. Ao ouvir as palavras de When he Estevão, heard the words of Stephen, recebendo pedradas, having been he was being attacked and stoned, receiving all de those stones, pessoas que rangiam o dente, that people that were de ódio grinding their dele. teeth in rage against him. E esse Estevão diz, Senhor, And this Stephen says, Lord, forgive them. Diz assim, ó. It Ele says, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânime arremetaram contra eles. Taparam os ouvidos de ódio. but they cried out with a loud voice and stopped their ears and rushed together at him. E apedrejando a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Then they cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their garments at the feet of a young man named Saul. And as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus, receive my spirit. E olha as últimas palavras dele, em vez de ser de Senhor, His que last eles words, paguem o que fizeram. He never says, may they pay for what they did Olha to o que ele me. disse. Instead, Clamou em alta voz, Senhor, não lhes cried out, imputes este pecado. and falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against Esta them. foi a última palavra, a última frase de Estevão. That was the last phrase that Stephen said. Orar por seus He inimigos, prayed for his enemies, pedindo que Deus não imputasse neles o asking pecado. God to not hold the sin against them. Esse era um verdadeiro cristão. This was a true Christian. Ele foi capaz de falar a verdade corajosamente. He was willing to speak the truth E courageously, ele pagou com a sua própria and he paid with sua his own própria vida. life e marcou a vida de and Paulo marked para sempre. the life of Paul Eu tenho forever. certeza que Paulo ia dormir e lembrava I'm certain that Paul would go to sleep and daquele remember diácono com that o deacon rosto de anjo, with the face of an angel que corajosamente who falou a verdade, courageously spoke the truth, mas que na hora da morte but at his time of death orou por eles. prayed for them, Orou inclusive por Paulo. prayed including for Saul or Paul. Amém, queridos? E a gente Amen. fica por aqui. And this is where we'll conclude. E esse é o longo sermão. And this is the long sermon. E é porque o tempo é curto, mas tem muita coisa linda We- que a we gente had podia... to a gente podia falar de cada summarize. personagem que foi We could citado. spend a long time on each character that was mentioned only, briefly. Mas eu acredito que o que nós falamos hoje But I believe that what was mentioned today é o suficiente para você guardar. is enough for you to keep. Que você não tenha um coração endurecido. May you not have a hard heart. Que você não rejeite os profetas que Deus May you levanta na sua not vida. reject the prophets that Seus God raises líderes up for you, espirituais. your spiritual leaders. Começa pelos nossos pais, queridos. And you know, it begins with our parents, Nossos beloved. pais são os Our nossos own primeiros profetas. Parents, our first prophets are our parents. Nossos líderes espirituais na igreja. Our spiritual Pessoas que leaders nos in church, ensinam. people that teach Um us, amigo que nos fala a verdade, A trazendo friend para a palavra de Deus. that tells us the truth according to God's word. Não menospreze essas pessoas. Do not make light of these people. Amém? Amen. Vamos então orar. So let us pray. Quer orar, meu amor? Não, pode não. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos Father, por in the essa name of noite. Jesus, we thank you for tonight. Te peço, Senhor, que essa palavra continue ministrando aos I pray corações. that this word will continue ministering to the hearts. E que nós sejamos, Senhor, And may we be, Lord, como Estevão, like Stephen, que fala, Senhor, do amor, Who da speaks verdade, of love, of truth, que tem coragem de pagar com a has- sua própria vida, who has the courage to pay with his own life, falando das verdades da tua palavra. speaking of the truth of your word. Guarda-nos do maligno, Keep us from all evil, Lord. guarda-nos dos From the evil enganos, one,
Keep us from deceptions. Guarda-nos desse vírus. Keep us protected from this virus. Todos que estão nos ouvindo. May everyone who's listening tenham uma vida longa, have a long life, abençoada, a blessed life, e que sejam muito usados por ti. And may they greatly be used by you. Nessa hora de tantas necessidades. During this time of such de homens needs, e mulheres que realmente façam a diferença. And women who truly make a difference. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Deus abençoe você, Deus abençoe May sua God família. bless you and your family greatly. Bye God bye. bless you. Bye-bye. God bless you.